Muitos tentaram refutar, então, o fato da ressurreição de Yeshua dentre os mortos. Tudo isto porque, se Yeshua realmente ressuscitou dos mortos, isso significaria que ele realmente é o Messias e que o Brit Hadashah está certo. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo que nós apresentamos na Beit Mashiach todos os Shabbatot após o Havdalah. Hoje nós temos um assunto muito relevante para os messiânicos. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Yeshua, um comentário do Dr. Eitan Bar, quando ele analisou respostas que são adequadas às objeções que os rabinos têm contra a ressurreição de Yeshua. De acordo com o Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento, a ressurreição de Yeshua após a sua crucificação e morte é a confirmação de Deus da autoridade divina do Messias sobre a vida e sobre a morte. Ao longo da história, a fé messiânica teve que se manter firme contra a crítica bíblica. A pesquisa histórica, claro, os ataques dos rabinos, todos tentando refutar o fato da ressurreição de Yeshua dentre os mortos. Então, muitos ao longo da história têm tentado afirmar que Yeshua realmente não ressuscitou. Embora cada um de nós esteja aqui apenas por um curto período de tempo, por algumas décadas, ou seja, a nossa vida não é tão longa. Então, nossas vidas são como uma pausa ou um exame, se alguém quiser assim. Mas o Messias é o único, ele é uma exceção, porque ele venceu a morte. Como foi afirmado, nós viveremos talvez algumas décadas e vai parar. Nossa vida aqui não terá continuidade até que algo aconteça. Mas nós sabemos que Yeshua, ele venceu a morte. A ressurreição de Yeshua é, sem dúvida, um dos maiores milagres da história. Porque a ressurreição dele é diferente de outras ressurreições que nós temos relatado nas Escrituras, ou até mesmo das pessoas que foram ressuscitadas por Yeshua. Porque, mesmo no passado, lembramos no caso de Elias, ou outros exemplos que são tidos, ou as pessoas que vieram à vida quando Yeshua interviu, essas pessoas ressuscitaram, viveram mais um pouco e morreram novamente. Mas Yeshua não. Yeshua ressuscitou, foi glorificado e nunca mais morreu. Bem, então é o maior milagre da história. Ou então, segundo a opinião de alguns, o engano mais astuto que enganou milhões de pessoas. Bem, muitos tentaram refutar então o fato da ressurreição de Yeshua dentre os mortos. Tudo isto porque, se Yeshua realmente ressuscitou dos mortos, isso significaria que ele realmente é o Messias e que o Brit Hadashah está certo. E se Yeshua não ressuscitou dos mortos, então nós e milhões de outras pessoas estamos vivendo em uma ilusão. De acordo com a Bíblia, a vida, morte e ressurreição do judeu Yeshua de Nazaré se dividiu em duas. Sua crucificação se tornou a morte mais famosa da história e causou uma revolução que começou em Jerusalém e atingiu os confins da terra. 3 dias após a sua morte e o seu sepultamento, Yeshua ressuscitou dos mortos e o seu túmulo foi encontrado vazio. Naquele momento, nós sabemos que ele foi esvaziado.
Depois então disso, é dito que em 40 dias ele apareceu para muitas pessoas em todo Israel, inclusive grupos de mais de 500 pessoas. O boato sobre o Messias judeu, que morreu pelos pecados do homem, conquistou a morte e ressuscitou, começou a se espalhar rapidamente. Então, o evento tão marcante realmente começou a se espalhar. Os romanos não conseguiam explicar o fato de seu corpo ter desaparecido da sepultura. Por outro lado, os rabinos, durante a época de Yeshua, afirmavam que Yeshua realizava milagres e maravilhas sobrenaturais, mas pelo poder de Satanás. Era isso que eles falavam. O problema com esta afirmação é que Deus não ressuscitaria um falso Messias dentre os mortos, pois o Eterno de Israel odeia a falsidade. Muitos céticos tentaram apresentar teorias sobre este assunto. Nós coletamos algumas destas ideias e agora iremos analisar um por um. Bem, primeiro, talvez isso nunca tenha acontecido de verdade. Poderia ser? Talvez isso tenha sido inventado centenas de anos depois. O problema com essa afirmação é que os historiadores contemporâneos, incluindo os inimigos de Yeshua, mencionam ele e este evento desde muito cedo. Além de tudo isto, as ciências naturais também confirmam a historicidade do evento, conforme descrito no Evangelho de Mateus. Mateus, descrevendo a crucificação de Yeshua, ele afirma o seguinte, conforme Mateus 27, verso 45, e depois dos versos 51 e 52. Desde a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. As tumbas também foram abertas, e muitos corpos de santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Bem, no seu livro Pôncio Pilatos, o Dr. Paul Meyer, historiador da Universidade de Harvard, ele cita uma carta escrita por Tibério para o prefeito de Pôncio Pilatos. Esta carta foi escrita por volta do ano 30 da nossa era comum. Veja o que ele escreve. O que eu queria perguntar é sobre o misterioso incidente celestial que ocorreu na tarde de sexta-feira após o mês de abril. Uma escuridão densa se moveu em nossa direção, vinda do horizonte sudeste do mar Mediterrâneo, e escureceu nossos céus por várias horas. Então, livro do Dr. Paul Meyer, Pôncio Pilatos, página 244. O Dr. Paul Meyer, ele acrescenta que Pôncio Pilatos respondeu em uma carta. Quanto à escuridão, ela realmente cobriu todo o Judá durante o tempo indicado. No entanto, o astrólogo local simplesmente não consegue explicar. A escuridão foi acompanhada por um terremoto. Ainda assim, a escuridão continua a ser um mistério completo. Também nessa página 244. Então nós temos relatos históricos, documentos históricos, que marcam que não apenas sobre Israel e Judá, mas chegou esse evento até a Itália, até Roma. E algo aconteceu muito estranho para eles. Portanto, tanto a ciência quanto a história apoiam o registro de que o dia da crucificação de Yeshua foi um dia estranho. Exatamente como o Brit Hadashah diz. Ok, então tudo isso aconteceu. Outro argumento. Talvez apenas verificaram a sepultura errada, por enquanto ela vazia. Se fosse esse o caso,
os governantes romanos e os rabinos teriam rapidamente apontado o túmulo certo. Isso é uma coisa lógica. Então, vamos pensar bem. Eles sabiam aonde Yeshua foi sepultado. Se alguém anunciasse coisa diferente em outro lugar, eles diziam, não, foi aqui, ele está sepultado aqui. Então, essa argumentação não tem fundamento. Outro argumento. Talvez a aparência de Yeshua foi simplesmente uma alucinação em algumas mentes intoxicadas. Bem, talvez isso possa acontecer com um pequeno grupo de pessoas, mas centenas, até milhares de pessoas num período de 40 dias. Além disso, isso não explicaria para onde o cadáver foi. Agora, outro argumento também que se pode encontrar. Assim, talvez Yeshua simplesmente passou por um tempo e depois foi recuperado, ou seja, não morreu. Vejam, por exemplo, o que diz o rabino Daniel Assor. E quem disse que Yeshua simplesmente experimentou a morte clínica e acordou no túmulo e recuperou a consciência? Temos uma maneira de refutar isso? Será que nessa época eles não determinaram a morte de maneira adequada e ele não estava realmente morto? Lembramos que a escrita dos rabinos, eles não costumam dizer Yeshua, eles colocam Yeshu. É uma forma depreciativa, mas não importa. A suposição de que Yeshua tenha, então, não estava morto. Bem, vamos analisar se esse pensamento realmente tem alguma possibilidade. As testemunhas oculares do Brit Hadashah conheciam muito bem as circunstâncias da ressurreição. De acordo com a tradição judaica, o corpo de Yeshua foi envolto em mortalhas e ungido com especiarias. Cerca de 40 quilos de especiarias e resina se misturaram, formando uma textura espessa e pegajosa, como uma borracha, parecido com borracha que endurece o corpo. A abertura da sepultura foi bloqueada com uma pedra enorme, pesando 2 toneladas. Na esteira do tumulto que ocorreu em Jerusalém durante a crucificação de Yeshua, os líderes religiosos, os fariseus, lembraram que Yeshua falou sobre ressuscitar depois de 3 dias. Yeshua tinha falado isso antes. Eles certamente se certificaram de que o seu povo ficaria de olho no túmulo. Além disso, exigiram que Pilatos colocasse soldados para guardar o túmulo. Junto com os guardas romanos, o túmulo foi selado com selo romano. Se alguém tivesse ousado tirar a pedra da sepultura, o selo teria sido quebrado e o transgressor teria que enfrentar a ira dos governantes romanos. E os guardas, não conseguindo proteger o túmulo, seriam punidos, e a punição no exército romano era severa. Talvez perdessem a vida. Também do ponto de vista filosófico, essa teoria não faz sentido. Considere o que o cientista David Strauss escreveu há cerca de 200 anos atrás. Essa ideia de que uma criatura rastejando para fora de sua própria sepultura, meio morta, doente e fraca, com necessidade urgente de tratamento médico, vestimenta, recuperação e apoio, conseguiria despertar em seus discípulos a impressão de ser o príncipe da vida e conquistador da morte e do túmulo, impressão que foi a base de suas ações futuras. Essa ideia é simplesmente irracional. Tal ressurreição apenas enfraqueceria a impressão dos discípulos, os deixaria tristes e causaria decepção, e certamente não transforme sua dor em excitação, nem seu medo em adoração. Comentário do tal de Dr. Strauss. Isso é lógico. Imagine uma pessoa que foi tirado
de uma crucificação, em que os seus pés e suas mãos estavam cravados há muitas horas, perdendo uma quantidade enorme de sangue pelos ferimentos não apenas das mãos e pés, mas da sua cabeça, onde sangra bastante, as suas costas completamente esfoladas por açoites. Todos esses ferimentos, se uma pessoa simplesmente acordasse dentro de um túmulo e saísse lá de dentro, como ela sairia? Tão ferido desse jeito. Não sairia andando e falando com as pessoas. E como é que seria visto pelas pessoas, e os seus discípulos em especial? Ele perderia aquela questão de ser realmente um vencedor. Sem contar que isso seria absolutamente absurdo, né? Então, essa afirmação do Rabino Assor não é apenas ilógica do ponto de vista filosófico e histórico, mas também do ponto de vista científico. João descreve algo que hoje a ciência pode explicar. Quando Yeshua foi crucificado, um soldado romano perfurou o seu lado com uma lança. E o Novo Testamento, João também explica. Diz lá em João 19:34. Mas um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Qualquer pessoa que conheça das armas romanas sabe que uma lança romana faria um dano muito grande no corpo. E se ele perfurou o lado de Yeshua, atravessou seu coração. Então, mais um motivo para acharmos absurda essa tese dele ter não morrido. E sem contar, já 2000 anos atrás seria muito estranho. Por que João então se incomodou em apontar isto? Hoje nós sabemos que a fisiologia ensina quando um ser humano morre. O sangue do seu corpo se divide em soro, que é a parte transparente com água, e os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então o corpo, quando começa a esfriar, começa o sangue então a se coagular, faz essa separação. Então, sem saber, João provou cientificamente que Yeshua estava realmente morto. Ok, então ele realmente morreu. Impossível admitir essa possibilidade e o Rabino está totalmente equivocado. Mais uma consideração. Talvez os seus discípulos tenham roubado o corpo. Essa foi até uma afirmação da época. E alguns defendem até hoje. Quem conhece o sistema de guarda romano sabe que isso é impossível. Os antigos soldados romanos nunca permitiriam que isso acontecesse por medo das suas próprias vidas. Suponhamos que os discípulos de Yeshua conseguiram enganar os soldados ou de uma forma drogá-los. Pouca probabilidade, mas vamos supor. Mover uma pedra pesando 2 toneladas alertaria todos que estivessem acordados ou até dormindo. E se fosse esse o caso, imediatamente os rabinos do Sinédrio, bem como as autoridades romanas, teriam feito um clamor público e recuperado o cadáver roubado na frente de todos. É uma coisa que, obviamente, não aconteceu. Não se esqueça que Yeshua foi enterrado no túmulo do membro do Sinédrio, José de Arimateia. O que significa que, ao lado dos guardas romanos, havia outros que estavam de olho no túmulo. Além disso, a teoria do cadáver roubado falha em explicar como que Yeshua apareceu para tantas pessoas por um longo período de tempo. A propósito, se hoje é quase impossível fazer um cadáver desaparecer, quanto mais naquela época, sem tecnologia elaborada ou carros de fuga, seria uma coisa muito improvável. A propósito, né? Bem, preste atenção ao que diz o Dr. Jeff Burks.
um famoso cirurgião judeu de Nova York, que ganhou um prêmio graças à sua experiência na identificação de corpos após o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Como judeu, ele decidiu publicar sua história e argumenta, entre outras coisas, que depois de ter examinado minuciosamente a questão da ressurreição de Yeshua, ele chegou à conclusão de que Yeshua é de fato o Messias. Ele diz: a ressurreição de Yeshua é real. Com toda a arqueologia e tecnologia, ninguém jamais conseguiu encontrar o seu corpo. E é quase impossível se livrar de um cadáver. E se a sua ressurreição for verdade, tudo o que ele disse também é verdade. Portanto, ele é o prometido Messias judeu. Dr. Jeff Burks. Outra contestação. Mas talvez o testemunho mais convencedor seja a vida dos primeiros crentes, após o ressuscitamento de Yeshua aparecer a eles. Em sua excitação, começaram a viajar pelo mundo, cheios de energia, alegria, esperança e otimismo. Isso nós sabemos que é realmente a questão. Eles fizeram milagres e maravilhas em nome de Yeshua na frente de todos. Milagres que até o Talmud descreve como sobrenaturais. Eles desistiram de sua própria honra, suas posses, seus status sociais e, ao que parece, também muitos desistiram até de seus relacionamentos. E para quê? Para serem desprezados, amaldiçoados, perseguidos, serem espancados e apedrejados e, eventualmente, morrerem como presa de leões, na cruz, sendo apedrejados e queimados vivos por aqueles que tentavam silenciá-los. Mas, mesmo assim, eles estavam cheios de alegria e ação de graças e cantaram canções de louvor a Deus. Eles eram pessoas de paz, nunca usaram de violência ou forçaram a fé a ninguém. Pelo contrário, eles tinham tanta certeza de sua fé em Yeshua que estavam dispostos até mesmo a morrer por seu nome. E também hoje, quem acredita em Yeshua, o Messias, tem a mesma certeza absoluta, como aqueles judeus messiânicos há 2000 anos, que o Messias crucificado venceu a morte e nos deu a vida eterna. Em um sentido, Yeshua ressuscitar dos mortos não era uma grande surpresa, desde que a Bíblia já nos deu profecias sobre a sua ressurreição. Se tudo isso é assim, nós não devemos nos surpreender que no judaísmo do segundo templo, eles esperavam que quando o Messias viesse, ele morreria e ressuscitaria. O professor Israel Knoll, estudioso de religião da Universidade Hebraica de Jerusalém, decodificou uma inscrição arqueológica datada antes de Yeshua, que aponta para uma visão sobre a ressurreição de um líder messiânico. A inscrição em pedra foi denominada Visão de Gabriel. Preste atenção a isto. O professor Knoll explica que o anjo Gabriel irá 3 dias após sua morte ressuscitar um líder messiânico chamado Príncipe dos Príncipes. Ele é o líder de Israel. Essa é a apresentação do professor Knoll. Ele diz assim: pode-se determinar que quando a visão foi escrita no final do século I antes do Messias, antes da Era Comum, prevalecia em alguns círculos a visão de que a morte e ressurreição do Messias
após 3 dias, é uma parte vital do plano de salvação. Isso já circulava em Israel. Portanto, se havia uma tradição judaica de um Messias ressuscitado, entendemos Yeshua como o Messias judeu nacional que está indo para a morte. Então, isso dito pelo professor Israel Knoll. Incrível, não é? Muito antes da tradição rabínica assumir o controle do judaísmo, o povo de Israel acreditava que o Messias tinha que morrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, assim como aconteceu com Yeshua. Yeshua conquistou para nós o maior inimigo da humanidade, que foi a morte, para que herdemos a vida eterna. E antes de subir, ele prometeu que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, assim como ele habitava no templo, habitará naqueles que creem nele. E você pode ter essa mesma experiência, ele pode viver em você. Então, meus irmãos, nós sabemos que realmente há muitas pessoas que questionam e duvidam da ressurreição de Yeshua. Muitos duvidam de muitas coisas, até que ele tenha existido, mas não importa. Nós sabemos que, ainda que nós aceitamos tudo que está escrito no Brit Hadashah como verdade, para mim bastaria o que está escrito, por quê? Porque o Espírito de Deus me convenceu a respeito disto. Nós sabemos que existem outras evidências. As pessoas que estudam realmente com a mente aberta, como algumas pessoas, alguns desses pesquisadores, historiadores, chegam à conclusão que Yeshua existiu. E ele realmente é o Messias de Israel. Muitas pessoas acabam se tornando messiânicos por quê? Uns porque o Espírito de Deus convence, outros porque veem as evidências e acabam convencidos também pelo Espírito de Deus, obviamente, mas através de argumentos. Ninguém pode questionar que Yeshua não somente viveu, não foi apenas aquilo que nós sabemos que ele foi, mas que ele morreu e que a sua ressurreição é uma verdade inquestionável. Então, se alguém duvidar, bem, não adianta queremos mostrar muitos argumentos. Nós temos sempre que contar que quem vai convencer é o Espírito de Deus. Porque quando as pessoas querem negar alguma coisa, não vão querer aceitar nenhum argumento. Então, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito de Deus para mostrar a todas as pessoas que não creem que Yeshua é o Messias de Israel, morreu para perdoar os nossos pecados, morreu derramando o seu sangue, ficou sepultado por 3 dias e 3 noites, como previsto, e como ele mesmo anunciou, e ressuscitou ao 3º dia, e nunca mais morreu. Yeshua está vivo. Yeshua é o nosso Salvador, e ele tem vida para nos dar. Que isso seja sempre um motivo de convicção para nós, e argumentação para os que não querem crer em Yeshua. Que Deus nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.